Olá a todos. Olá, Vítor. Este vídeo servirá, espero, como um contributo para o seminário Estética e as Artes, lecionado pelo meu amigo Vítor Guerreiro, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Pediu-me o Vítor para vos falar um pouco sobre a teoria de Kant acerca da beleza e, em específico, acerca do conceito de beleza dependente ou beleza aderente, que nos aparece no âmbito dessa mesma teoria. Por isso, divido este vídeo em duas partes. Na primeira parte, falo-vos sobre a teoria de Kant acerca do belo nos seus aspectos mais gerais e, em seguida, direciono essas reflexões para a problematização do conceito de beleza dependente. A teoria de Kant acerca da beleza aparece-nos na sua terceira crítica, na crítica da faculdade do juízo, mais especificamente numa secção que Kant designa analítica do belo, na qual o juízo sobre a beleza, ou o juízo de gosto, que em Kant são designações, em Kant significam o mesmo, dizia eu, o juízo de gosto em Kant apresenta quatro grandes características. Em primeiro lugar, o juízo de gosto é subjetivo. O juízo de gosto tem também pretensões de universalidade. O juízo de gosto é desinteressado. E, por fim, o juízo de gosto envolve o jogo livre, harmonioso entre as faculdades cognitivas, da imaginação e do entendimento. Kant diz-nos que o juízo de gosto é subjetivo porque, segundo Kant, o juízo de gosto baseia-se no eventual prazer que eu sinto a quando da contemplação do objeto, ou o prazer que o objeto poderá provocar em mim quando eu aprecio esse objeto. E não na identificação de uma qualquer qualidade ou propriedade objetiva que o objeto possa ter, independentemente do modo como me afeta. Apesar disso, Kant diz-nos que o juízo de gosto, apesar de se basear no prazer, o juízo de gosto tem pretensões de universalidade. O que é que Kant nos quer dizer com isto? Kant tenta distinguir o juízo de gosto, o juízo sobre a beleza, do juízo sobre o meramente agradável, na medida em que o juízo sobre o meramente agradável relaciona-se com a satisfação ou a gratificação que eu sinto pelo efeito sensorial que um objeto pode ter em mim e, digamos, essa gratificação, quando se trata de meramente agradável, não é acompanhada da expectativa de que outras pessoas sintam a mesma gratificação que eu sinto quando aprecio esse objeto. Por exemplo, quando eu provo um vinho do meu agrado e sinto gratificação sensorial pelo sabor do vinho, Kant diz-nos que nesse caso essa gratificação não é acompanhada da expectativa de que uma outra qualquer pessoa possa sentir o mesmo que eu senti, o mesmo tipo de gratificação, o mesmo tipo de prazer que eu sinto quando provo ou quando bebo o vinho. O mesmo não acontece, segundo Kant, no juízo acerca da beleza. Kant diz-nos que quando eu contemplo o objeto belo e sinto o prazer característico da experiência da beleza, esse prazer é acompanhado da expectativa de que toda e qualquer pessoa que conseguir apreciar o mesmo objeto em condições apropriadas de apreciação, sentirá o mesmo tipo de prazer que eu sinto quando aprecio esse objeto. Isto é, esse prazer não é tido como algo meramente pessoal, mas quando eu sinto esse prazer e produzo o juízo de gosto, Kant diz-nos que eu pronuncio-me não
em meu nome próprio, ou em meu nome, ou em nome meramente pessoal, mas pronuncio-me segundo aquilo que Kant designa como a voz universal. Pronuncio-me, por assim dizer, em nome da humanidade. Se um objeto é belo, então qualquer pessoa, em condições apropriadas de apreciação, será capaz de sentir o prazer característico dessa beleza. Um dos desafios principais da crítica da faculdade do juízo será justamente tentar conciliar estas duas características do juízo de gosto. A característica, o caráter subjetivo do juízo de gosto, o facto de se basear num prazer, e o caráter universal. Conciliar subjetividade e universalidade será um dos principais desafios que Kant se propõe enfrentar na sua terceira crítica. Kant começa por assinalar que se o juízo de gosto não se refere a um prazer meramente pessoal, então o juízo de gosto deve referir-se ou deve expressar algo que não seja só pessoal, mas que seja comum, seja partilhável por todo o ser humano, por toda a pessoa dotada de racionalidade. E é aí que é nesse sentido que Kant introduz o conceito de desinteresse, que é um conceito importantíssimo, quer na estética de Kant, como na discussão sobre a arte e sobre a estética em geral, desde o século XVIII até aos nossos dias. E o conceito de desinteresse pode ser definido da seguinte maneira. O prazer característico do juízo de gosto é desinteressado, na medida em que não resulta da satisfação de nenhum desejo. Kant diz-nos que não resulta da satisfação do desejo de que o próprio objeto exista. Para Kant, a própria existência do objeto seria irrelevante para a produção do juízo de gosto. Kant diz-nos... Ok, o que é que quer Kant dizer com isto mais concretamente? Podemos pensar desta maneira. Existem vários tipos de gratificações que nós podemos sentir como resultado de vários tipos de desejos. Podemos pensar, vou-vos dar 4 tipos de gratificações que podem estar eventualmente em jogo quando nos relacionamos com os objetos. Temos a gratificação sensorial, temos a gratificação utilitária, temos a gratificação moral e temos a gratificação cognitiva, se quiserem. A gratificação sensorial tem a ver com o exemplo que há pouco vos dei, é um exemplo de gratificação sensorial, o prazer que nós sentimos quando bebemos um vinho, o sabor de um vinho, tem a ver com os sentidos, com o efeito sensorial imediato que os objetos nos podem dar através do seu contacto sensorial, quer seja o do paladar, o tato, o cheiro, o olfato, e esse é um prazer tipicamente sensorial. Kant diz-nos que esse prazer não faz parte, não integrará a nossa apreciação da beleza do objeto. Porque Kant diz-nos que é um prazer demasiado ligado ao nosso modo individual de sentir as coisas e ao nosso desejo de que essas coisas existam. Se eu provo um vinho, Kant diz-nos, surge em mim o desejo de que esse vinho exista e isso resulta, segundo Kant, de algum desejo que eu já acalentasse em mim de provar aquele vinho. Podemos pensar na gratificação utilitária, que é, por exemplo, a gratificação que eu sinto em saber que este telemóvel, pelo qual gravo este vídeo, está efetivamente a gravar este vídeo e que este vídeo poderá chegar a vossas casas para poderem acompanhar aquilo que eu digo. Digamos que este telemóvel, uma das funções do telemóvel é, entre múltiplas outras, é a possibilidade de gravar vídeos e como o vídeo, expectavelmente, espero eu, está a ser gravado em condições adequadas, ou minimamente adequadas, eu sinto gratificação por isso, por essa função que o telemóvel é capaz de cumprir. Uma vez mais, Kant diz-nos que esse tipo de gratificação deve estar ausente no nosso juízo sobre a beleza. Podemos também pensar na gratificação moral, que é, por exemplo, a gratificação que sentem quando contribuem para
uma instituição de caridade, por exemplo. Quando compram um pirilampo mágico e sabem que esse dinheiro é reencaminhado para uma instituição de beneficência que conhecem ou que acreditam que que terá um valor moral significativo. O valor que poderão conferir ao pirilampo mágico, Kant diz-nos que nada tem a ver com o prazer característico da experiência da beleza. Por último, podem pensar na gratificação cognitiva, que é o prazer ou gratificação que sentem quando leem um livro científico acerca da formação das estrelas, por exemplo. Qualquer livro qualquer livro que vos forneça conhecimento sobre a natureza das coisas. Isto é, a gratificação típica da obtenção de conhecimento. Mais uma vez, Kant diz-nos que esse tipo de gratificação não entra não entra no juízo sobre a beleza. O juízo sobre a beleza, então, não é desinteressado na medida em que para ele não concorrem, não se incluem nenhum tipo de gratificação. E podemos pensar nas gratificações que eu vos elenquei, poderão pensar em outro tipo de gratificações, desde que a gratificação resulte da consumação de um desejo. Kant diz-nos que não poderá entrar naquilo que é apropriado para o juízo acerca da beleza. Kant diz-nos então que o juízo sobre a beleza deverá basear-se numa condição mental comum, condição mental esta que poderá funcionar independentemente da satisfação dos desejos que eu vos acabei de elencar. Kant fala-nos, então, diz-nos, ou melhor, Kant acredita que a condição mental comum a todo o ser humano racional e que deverá basear o nosso juízo sobre o belo é a nossa capacidade de produzir conhecimento através da aplicação de conceitos. Kant diz-nos que essa capacidade de produzir conhecimento através de conceitos é, por sua vez, baseada em duas faculdades cognitivas que Kant desenvolve, em grande medida, na sua primeira crítica, na crítica da razão pura, e são elas a faculdade cognitiva da imaginação e a faculdade cognitiva do entendimento. As faculdades da imaginação e do entendimento. Segundo Kant, são essas as faculdades que entram em jogo no juízo do gosto e que se conjugam entre si de modo harmonioso. Para entenderem como estas faculdades, a imaginação e o entendimento, funcionam, de maneira geral, deixem-me dar-vos um exemplo. Por exemplo, se eu fizer este gesto, e se vos disser que acabei de representar um triângulo, Kant diz-nos-ia que não teremos dificuldades, vocês não vão ter dificuldades em perceber que eu acabei de representar um triângulo, porque as duas capacidades permitem-vos, digamos, de alguma forma, tornar compreensível aquilo que eu acabei de fazer. Por um lado, a imaginação permite-vos reter na vossa mente, imaginativamente, os três pontos do triângulo e as linhas do triângulo, que neste momento já não estão perceptualmente presentes, mas ainda assim estão mentalmente presentes, porque a imaginação permite-vos manter as linhas e os pontos relevantes, os elementos relevantes daquilo que eu acabei de gestualizar. O entendimento entrará aqui para vos fornecer o conceito de triângulo, que vocês já conhecem, já têm na vossa mente, e este conceito entra, nesta experiência, como elemento organizativo dos elementos imaginativos que, neste momento, manterão na vossa mente através da imaginação, através da faculdade da imaginação. Isto é, o entendimento fornece os elementos organizadores, os elementos imaginativos.
Por isso, as duas faculdades se conjugam complementarmente para que a vossa experiência se torne inteiramente compreensível. Agora, a questão que se coloca é a seguinte. Kant diz-nos também que o juízo sobre o belo, como eu comecei por referir, é um juízo baseado no prazer e não na aplicação de conceitos. No entanto, como eu acabei de vos dizer, aquilo que está na base do juízo do gosto são justamente as capacidades que tipicamente são responsáveis pela produção de conceitos. Por isso, Kant está-nos a dizer, por um lado, que o juízo do gosto não visa a aplicação de conceitos, mas, por outro lado, está-nos a dizer que o juízo do gosto se baseia nas capacidades que tipicamente funcionam para a produção de conceitos. Parece que Kant nos está a dizer que o juízo não tem um objetivo, mas, por outro lado, usa as capacidades para que cumprem esse objetivo. Como é que podemos compreender então esta questão? Como é que podemos conciliar então estes dois aspectos do jogo das faculdades cognitivas que, no juízo do gosto, funcionam como a base desse mesmo juízo? Paul Guyer, um dos principais comentadores da teoria de Kant, escreve um artigo que se chama intitulado The Harmony of the Faculties Revisited, a Harmonia das Faculdades Revisitada, no seu livro The Values of Beauty, em que Paul Guyer elenca as 3 interpretações possíveis ou que já foram avançadas para explicar este modo especial de funcionamento das faculdades cognitivas que, por um lado, tem como propósito intrínseco a produção de conhecimento, mas, por outro lado, no juízo de gosto, funcionam de tal maneira que não produzem conhecimento. Como é que nós podemos explicar isto? Paul Guyer, então, apresenta-nos 3 interpretações que foram vindo a ser aduzidas. A primeira interpretação, Paul Guyer denomina como interpretação pré-cognitiva. A segunda interpretação, Paul Guyer designa como a interpretação multicognitiva. E a terceira, eu não sei se disse terceira ou se disse segunda. Deixem-me recapitular. A primeira interpretação, Paul Guyer designa como a pré-cognitiva. A segunda interpretação, Paul Guyer designa como a multicognitiva. E a terceira interpretação, Paul Guyer designa como a metacognitiva, que é a que Paul Guyer defende, a interpretação metacognitiva. Em relação à primeira interpretação pré-cognitiva, segundo esta interpretação, o jogo das faculdades imaginativas e intelectivas funciona num juízo de gosto de maneira incompleta. Isto é, essas capacidades funcionam nas suas primeiras etapas de funcionamento normal. No entanto, não chegam a concluir a última etapa. Kant diz-nos, a esse propósito, que existem 3 etapas para o funcionamento cognitivo das faculdades. A primeira etapa é a apreensão sensorial dos dados da experiência. Por exemplo, lembrem-se do exemplo que eu vos dei. Por exemplo, a primeira etapa será a visualização do gesto que eu acabei de fazer. Esses são os dados perceptivos da experiência. A visualização dos meus gestos objetivamente apresentados quando eu faço o gesto. A segunda fase será a fase da organização imaginativa. A fase em que a vossa mente vos permite manter estes elementos, os elementos relevantes à experiência. E a terceira fase, concluída, se a terceira fase for concluída, permitirá a aplicação de um conceito que, por fim, organizará a vossa experiência, os vossos elementos imaginativos, de uma maneira coesa, de uma maneira perfeitamente inteligível.
Segundo a interpretação pré-cognitiva, as faculdades da imaginação e do entendimento funcionam completamente nas duas primeiras fases, isto é, na apreensão dos dados sensoriais e na organização imaginativa. No entanto, a terceira etapa não chega a concluir-se. Apesar do entendimento entrar, digamos, no desenrolar da tentativa de compreensão da experiência, no fim, não ocorre a organização dessa mesma experiência pela determinação de um conceito. Por exemplo, a experiência que eu vos dei seria organizada segundo a determinação do conceito de triângulo. Neste caso, segundo a teoria pré-cognitiva, não existe um conceito, como o conceito de triângulo, que pudesse finalmente organizar a vossa experiência de uma maneira plenamente compreensiva. Isto é o que nos diz a interpretação pré-cognitiva. Podem pensar, por exemplo, se estão a apreciar um quadro de Picasso, um quadro abstrato de Picasso, que existe a fase da apreensão dos sentidos, ou dos elementos visuais da pintura. Existe a fase imaginativa, que nos permite organizar de alguma forma, complementar os dados que estão a ver da pintura com outros dados que imaginativamente sejam requeridos. Existe também a concorrência do entendimento, mas não existe uma conclusão, uma determinação totalmente compreensiva da pintura do Picasso através de qualquer conceito. Voltemos agora para a interpretação multicognitiva. Segundo a interpretação multicognitiva, acontece praticamente o oposto daquilo que acontece na interpretação pré-cognitiva que acabei de vos falar. Segundo a interpretação multicognitiva, o que acontece de facto é que todas as etapas da cognição, a apreensão sensorial, a organização imaginativa e a determinação conceptual, todas elas são satisfeitas, mas de uma maneira excessiva. Isto é, no fim, existe, digamos, uma proliferação, uma multiplicidade de conceitos concorrentes para a compreensão da experiência e não um único conceito. Por exemplo, nós tínhamos um conceito basilar, um conceito principal na experiência que eu usei, que era o conceito de triângulo. Neste caso, segundo esta interpretação, não existe tal conceito. Existem vários conceitos que concorrem entre si para a explicação da experiência, mas nenhum deles tem primazia sobre nenhum outro. É como se o objeto apreciado pudesse ser lido segundo múltiplas interpretações, igualmente importantes, e fosse, digamos que, não fosse possível decidir acerca da melhor interpretação. Voltamos à pintura de Picasso, por exemplo, podem pensar que a pintura vos suscita múltiplas interpretações, todas elas bastante concretas, definidas, mas torna-se indecidível saber qual das interpretações será mais adequada. Por isso, de alguma forma, tal como na pré-cognitiva, a multicognitiva acaba por cair num estado de irresolução conceptual. A primeira por defeito e a segunda por excesso. Paul Geier, então, apresenta-nos a sua interpretação multicognitiva. Segundo Paul Geier, as interpretações pré-cognitivas e a interpretação multicognitiva não são satisfatórias por várias razões. Em relação à multicognitiva, Paul Geier diz-nos que essa interpretação não é satisfatória porque não dá conta de dois aspectos que Paul Geier considera importantes para a compreensão do juízo acerca da beleza. O primeiro aspecto é o sentido de unidade e coerência que normalmente acompanha a experiência da beleza. O segundo aspecto tem a ver com o prazer característico da experiência da beleza e que é fundamental, na teoria de Kant, para o juízo de gosto, como eu comecei por dizer no início deste vídeo. Em relação à primeira, a falta de coerência e de unidade, Paul Geier diz-nos que se o juízo de gosto suscita uma multiplicidade de interpretações,
então torna-se um juízo espartilhado, torna-se um juízo múltiplo e não uno. Não há a sensação de unidade no juízo. Existe, pelo contrário, digamos, a sensação de multiplicidade, de espartilhamento, de fragmentação. Por outro lado, e ligado a esta sensação de fragmentação, Paulo Guerra diz que não se percebe por que razão uma experiência de espartilhamento conceptual poderia resultar num sentimento de prazer. Paulo Guerra diz que o mais expectável seria que, se existem múltiplas interpretações e se torna indecidível saber qual delas será a mais adequada, então o mais expectável é que daí surja um sentimento de frustração, de angústia, se quiserem, e não de satisfação, de prazer, o prazer típico da experiência da beleza. Por outro lado, Paulo Guerra diz-nos que a interpretação pré-cognitiva tampouco é satisfatória, porque, por um lado, também tem este elemento de incompletude, não por excesso, mas por defeito. Existe esta insatisfação também latente no juízo de gosto, porque não conseguimos completar o nosso ato cognitivo num conceito que pudesse organizar a nossa experiência de uma forma una. Por isso, também há uma objeção idêntica à objeção de multicognitiva. Isto é, a frustração aqui dá-se por não conseguimos alcançar um conceito, enquanto na multicognitiva a frustração surge porque não conseguimos decidir qual dos conceitos devemos acolher. Mas talvez a objeção mais importante de Paul Guyer e a mais inovadora será a seguinte. Paul Guyer diz-nos que, ao contrário do que se costuma pensar acerca da teoria de Kant, Paul Guyer acredita que o juízo de gosto de Kant não é inteiramente não conceptual. Paul Guyer acredita que há algo de conceptual no juízo de gosto. E porquê? Porque Paul Guyer diz-nos que só assim podemos dar sentido ao modo como Kant caracteriza a experiência humana na sua crítica da razão pura. Na crítica da razão pura, Kant diz-nos que não existe experiência sem digamos, o contributo do entendimento através de conceitos que organizem essa experiência. Não é possível nós termos qualquer experiência sem que haja, de alguma forma, alguma estrutura conceptual que acomode os dados sensoriais. O juízo de gosto, na medida em que expressa uma experiência do belo, neste caso, não poderá ser uma exceção. E se queremos falar de uma experiência estética, experiência do belo, relacionada com o juízo de gosto, então teremos que aplicar os mesmíssimos critérios para as condições de possibilidade da experiência que Kant nos dá na sua crítica da razão pura. Paul Guyer diz-nos, acrescenta o seguinte: quando eu aprecio um objeto belo, por exemplo, quando eu aprecio uma flor, quando eu aprecio uma sonata de Beethoven, quando eu aprecio uma pintura de Picasso, Paul Guyer diz-nos que o juízo não é formulado da seguinte maneira: não é algo como isto é belo, aquele outro é belo e isto também é belo. Paul Guyer diz-nos que a fórmula correta é: esta flor é bela, esta sonata é bela e esta pintura é bela. Isto é, existe nesse juízo a identificação da flor como flor, da sonata como sonata e da pintura como pintura. Se existe essa identificação e essa classificação do objeto segundo uma dada categoria, então, segundo Paul Guyer, existe necessariamente o contributo conceptual de um conceito que permite identificar esse objeto como fazendo parte da categoria a que pertence. Eu aplico o conceito de flor para saber que aprecio aquela flor, aplico o conceito de sonata para saber que aquilo que eu aprecio é de facto uma sonata, uma obra musical sonata, e aplico o conceito de pintura para saber que se trata de uma pintura e não se trata de uma outra coisa qualquer. Paul Guyer diz-nos então que temos que admitir que o juízo de gosto inclui, digamos, uma camada conceptual basilar
que é responsável pela identificação do objeto contemplado. No entanto, Paul Geier diz-nos que o juízo do gosto continua a ser, digamos, naquilo que é mais importante, não conceptual, porque isso é simplesmente apenas a camada conceptual básica que me permite identificar. Aquilo que vai conferir beleza ou que me vai permitir aferir a beleza do objeto, essa camada extra já não é conceptual, já não é determinada conceptualmente. E essa, sim, baseia-se no prazer que eu sinto durante a contemplação do objeto. Isto é, existe uma camada basilar conceptual que me permite identificar aquela flor como uma flor, aquela tulipa como uma tulipa, mas saber se a tulipa é bela ou se não é bela, eu deverei basear o meu juízo no prazer que eu sinto. Por isso, se quiserem, a proposição esta flor é bela tem o lado conceptual está na flor e o lado não conceptual está, digamos, no predicado belo. O belo é um predicado que não refere nenhuma propriedade objetiva que possa ser inferida ou reconhecida através da aplicação de conceitos, mas é um predicado que eu associo à flor por via do prazer que eu sinto quando contemplo essa flor. Estas considerações de Paul Geier poderão ajudar-nos agora a perceber melhor aquilo, o conceito que fará parte agora da segunda parte deste vídeo, que é o conceito de beleza dependente ou aderente, que se contrapõe ao conceito de beleza livre. Vejamos então aquilo que Kant nos diz sobre esses conceitos. O beleza livre versus beleza dependente. Kant diz-nos, de facto, que a beleza livre é uma beleza que não depende da aplicação de conceitos e não resulta na apreensão de nenhum conceito. Eu, quando aprecio esta flor como bela, eu não aplico nenhum conceito para saber que ela é bela e dessa apreciação não resultará nenhum conceito que aumente o meu entendimento sobre a flor. Kant diz-nos que são exemplos de beleza livres as belezas naturais, as flores, os pássaros, os crustáceos. As belezas naturais são tipicamente belezas livres, porque não exigem a aplicação ou a convocação de conceitos para a sua apreciação. Mas também podemos ver nos artefactos humanos alguns exemplos de belezas livres. Por exemplo, a arte decorativa, a arte puramente decorativa, o arabesco, os padrões, o conjunto de padrões ornamentais e também a música puramente instrumental, não associada a nenhum texto, poderá fazer parte, poderá incluir-se como exemplo de beleza livre. Paul Geier diz-nos, no entanto, que não devemos entender a beleza livre neste sentido tão radical de uma beleza perfeitamente independente de conceitos. Tal como eu disse em relação à interpretação metacognitiva, Paul Geier diz-nos que existe, mesmo na beleza livre, a aplicação de conceitos que me permitem, pelo menos, identificar o objeto segundo uma dada categoria. Por exemplo, a flor, por exemplo, a sonata. Ou por exemplo, a sonata não. Por exemplo, a flor, ou por exemplo, aquele pássaro, por exemplo, aquela obra musical, puramente instrumental. Por isso, segundo Paul Geier, a maneira de temos que ver a beleza livre, não literalmente como inteiramente não conceptual, mas como contemplando, incluindo uma base conceptual mínima. Kant fala-nos em seguida sobre a beleza dependente ou aderente, que se contrapõe à beleza livre, e Kant diz-nos que a beleza dependente, essa sim, depende, digamos, da aplicação de conceitos, ao contrário da beleza livre. No entanto, Kant diz-nos que a beleza dependente depende fundamentalmente de dois conceitos. Há dois tipos, se quiserem, de beleza dependente em Kant.
a beleza dependente que, que depende do conceito de perfeição, e a beleza dependente que depende do conceito de ideal de beleza. Ideal de beleza. Ora, o que Paulo Guerra nos diz é que, afinal, aquilo que distingue a beleza livre da beleza dependente não é que a beleza livre seja independente de conceitos e a beleza dependente seja dependente de conceitos, mas que a beleza dependente tem uma camada suplementar conceptual que a beleza livre não tem. A beleza livre apenas contempla os conceitos que permitem identificar um objeto segundo uma dada categoria, enquanto a beleza dependente depende dessa camada também, a camada de identificação de um objeto, mas também depende de outra camada conceptual que pode ter a ver ou com a perfeição, o conceito de perfeição desse objeto, ou com o conceito de ideal de beleza. Por isso, se quiserem, a diferença entre beleza livre e beleza dependente em Kant, segundo Paul Guerra, é mais uma beleza de grau, se quiserem, de densidade conceptual, se quiserem, do que propriamente de um sim ou não em termos conceptuais. Então, o que é que Kant nos quer dizer acerca da beleza dependente que depende do conceito de perfeição? Kant diz-nos que, na maioria de objetos que podemos apreciar, Kant diz-nos que há objetos que nos convidam a atentar na sua função. E não só isso, a formar um juízo acerca dessa função. Não está em jogo apenas classificá-los segundo essa função, mas também avaliá-los segundo essa função. Comparando, fazendo uma comparação do modo como esse objeto funciona efetivamente com o modo como o objeto deveria idealmente funcionar. Por exemplo, eu estou neste momento a gravar este vídeo no meu telemóvel e para mim é praticamente irresistível comparar a qualidade do vídeo que o telemóvel que pode fornecer para um outro dispositivo de maior qualidade que vos pudesse dar uma imagem melhor, um som melhor, diferente daquela que estão neste momento a receber. Por isso, é inevitável eu olhar para o meu telemóvel neste momento e pensar não só que se trata de um telemóvel, mas pensar que poderia ser um telemóvel com uma melhor imagem ou com um melhor som. Pronto, nesse sentido, eu faço um juízo acerca da perfeição do meu telemóvel. Da perfeição do meu telemóvel. Podem pensar, por exemplo, num relógio. Quando vocês olham para um relógio, olham para o relógio não só e usam, digamos, o conceito que vocês têm de relógio para identificar o relógio, ok? É um instrumento que é concebido para vos dar as horas, mas torna-se praticamente inevitável perceber se o relógio é preciso ou é exato nessa função para a qual foi desenhada. Se o relógio efetivamente vos dá as horas certas, se o relógio é preciso, é exato em vos dar as horas. Se está a funcionar bem, se está a funcionar adequadamente. Por isso, Kant diz-nos que existe efetivamente uma noção de beleza mais ou menos corrente, que associa a beleza a este tipo de perfeição, digamos, este juízo valorativo que eu posso fazer em relação à função de um objeto. Por exemplo, quando eu aprecio uma espada, ou a beleza de uma espada, quando eu digo algo como eis uma bela espada, normalmente, tipicamente, eu não pretendo apenas dizer que se trata de uma espada bela na sua forma abstrata, mas quero também ou melhor, incluo também nesse meu juízo aquilo que eu percepciono como a excelência funcional dessa espada. Se a espada corta bem ou não corta bem, se a espada é mais ou menos afiada, se cumpre os objetivos para os quais uma espada eventualmente
pode, pode ser concebida. Por isso, torna-se inevitável eu pensar a beleza da espada também em função da função para a qual a espada foi concebida. Por exemplo, outros exemplos poderão ser quando vocês pensam na beleza dos animais, por exemplo. Quando pensam num belo cavalo. Kant diz-nos que é praticamente inevitável pensar essa beleza pensando, por exemplo, na robustez do cavalo. Ou se o cavalo se apresenta como se aquele cavalo que eu estou a apreciar é um cavalo saudável. Se é bem constituído, se é proporcional, se exibe, se quiserem, as características paradigmáticas da sua espécie. Nesse sentido, quando eu digo eis um belo cavalo, também incluo, no meu juízo, não só, mais uma vez, uma apreciação da forma do cavalo no sentido mais abstrato, mas sou levado a incluir um juízo acerca da função biológica ou da excelência funcional do cavalo, vamos falar assim. Mesmo quando apreciamos, quando temos representações do corpo humano, podemos lembrar-nos que a psicologia evolutiva, por exemplo, diz-nos que nós tendemos a atribuir beleza ao corpo humano em função de quão bem esse corpo humano poderá transmitir saúde ou uma constituição física robusta. Existe essa associação, pelo menos na psicologia evolutiva, entre a percepção da beleza e a percepção de saúde. Por isso, também fazemos aí um juízo comparativo entre aquilo que estamos a apreciar, a representação do corpo que estamos a apreciar, e, digamos, se quiserem, uma representação ideal do corpo saudável ou do corpo bem constituído. Ora, Kant diz-nos que a beleza propriamente dita não pode ser derivada de um juízo comparativo acerca da perfeição deste género. Não pode ser derivada deste género. A beleza é outra dimensão. Porquê? Porque Kant reitera que a beleza não deriva da aplicação de conceitos ao objeto e não resulta da identificação de uma qualquer qualidade objetiva do objeto e de uma qualquer comparação conceitual que eu possa fazer do objeto. Por isso, os juízos sobre a perfeição em Kant nunca são equiparáveis, nem tampouco suficientes, para o juízo de gosto, o juízo sobre a beleza. Dizer que algo é belo não é uma questão de o comparar com um ideal de perfeição. Por isso, para Kant, beleza e perfeição são dois domínios diferentes. Por isso, quando eu digo a bela espada, segundo Kant, a beleza propriamente da espada está na sua forma abstrata e não está na sua excelência funcional. O mesmo, por exemplo, do cavalo, o mesmo, por exemplo, do corpo humano. No entanto, Kant fala-nos de beleza dependente. Kant diz-nos que existe pelo menos um tipo de beleza que, de alguma forma, inclui o conceito de perfeição. Ora, como podemos entender esta, se quiserem, esta intromissão do conceito de perfeição nos juízos sobre a beleza? Há duas interpretações que têm vindo a surgir nos comentários acerca de Kant, que são as seguintes. A primeira posso designar como a interpretação da beleza limitada. A segunda interpretação posso designar como do juízo limitado. Como eu vos tinha dito, há duas interpretações, a interpretação da beleza limitada e a interpretação do juízo misturado. A beleza limitada diz-nos que não é o juízo propriamente que é afetado ou que inclui o conceito de perfeição, mas é a própria beleza que é limitada. É limitada no seguinte sentido. Se quiserem, o artesão, no momento da criação de um dado objeto que será objeto da nossa contemplação estética,
teve que ter em conta, na sua concepção, a função ou a perfeição da função desse objeto. Por exemplo, se alguém quer criar um relógio, quer produzir um relógio, terá que ter em conta a função do relógio e, se quiser fazer um relógio robusto, um relógio adequado, terá que ter em conta a precisão da contagem do tempo, por exemplo. Nesse sentido, quando eu aprecio o relógio, eu aprecio o relógio segundo, digamos, a apreciação da beleza livre. O momento da apreciação, segundo esta interpretação, não se distingue da beleza livre. Eu vou apreciar o relógio na sua forma abstrata, digamos, na sua elegância, na elegância das suas formas, na sua estrutura, na conjugação de linhas, tudo isso, que me dará, que será, essa sim, o objeto apropriado do meu juízo sobre o elo. Por isso, digamos que é a beleza do próprio objeto que está limitada. Por exemplo, imaginem que eu não tinha que estar, para conceber o relógio, que eu não tinha que estar limitado a que os minutos funcionassem de uma tal maneira, o ponteiro dos minutos, e as horas funcionassem de outra maneira. Por exemplo, os minutos passam muito mais rápido que as horas, mas imaginem que eu concebia um relógio em que o ponteiro dos minutos tinha a mesma velocidade que o ponteiro das horas. De tal forma, tínhamos dois ponteiros a girarem em velocidades idênticas. Porventura, poderia ser um relógio mais belo. Podia a forma desse relógio final resultar em algo mais simétrico, mais harmonioso, mais equilibrado. Pronto. Nesse sentido, a beleza poderia aumentar, a beleza do relógio poderia aumentar. No entanto, não estaríamos a falar de um relógio simplesmente não funcional, um relógio que não cumpriria minimamente a sua função. Não é? Um relógio que me desse os minutos à mesma velocidade das horas, pura e simplesmente não me daria as horas no sentido exato. Por isso, não funcionaria como um relógio. Mas a sua beleza poderia ser eventualmente maior. Ora, esta interpretação diz-nos então, fundamentalmente, que a beleza dependente é simplesmente a beleza que um objeto pode ter constrangido pela sua funcionalidade. É uma beleza limitada pela sua funcionalidade. Outra interpretação é a interpretação daquilo que podemos designar como a interpretação do juízo misturado. Segundo esta interpretação, é o próprio juízo que realmente está contaminado, vamos falar assim, ou que é misturado. É o próprio juízo sobre a beleza, o juízo do gosto, que inclui o juízo da perfeição. E acontece o seguinte. Eu avalio o relógio na sua perfeição, isto é, avalio em que medida o relógio é capaz de cumprir a sua função adequadamente. Eu retiro prazer na apreciação da forma do relógio. E de alguma forma existem duas satisfações aqui em jogo. A satisfação da avaliação da função do relógio. Existe depois a satisfação da beleza do relógio, associada à beleza do relógio, que de alguma forma se misturam numa única satisfação. E quando eu digo algo como este relógio é belo, eu estou a pronunciar-me acerca da mistura de satisfações, se quiserem, da conjugação de satisfações que resulta numa única satisfação, e essa satisfação será a satisfação que o juízo exprime, o juízo de gosto exprime. Por isso, o juízo de gosto acerca da beleza dependente, neste segundo sentido do juízo misturado, será um juízo que expressa a satisfação resultante de dois tipos de satisfação.
a satisfação acerca da perfeição do objeto e a satisfação acerca da beleza propriamente dita do objeto. De tal forma que quando eu digo este relógio é belo, eu já não sei discernir quão desse juízo se refere, digamos, à forma do objeto, à forma do relógio, ou quanto desse juízo se refere à funcionalidade desse relógio. Por isso diz que é um juízo misturado. O juízo dependente, neste caso, seria um juízo misturado. Em relação ao outro tipo de juízo de beleza dependente, o juízo acerca do ideal de beleza. Kant fala-nos deste juízo no seguimento do conceito de perfeição, e o ideal de beleza é como se fosse um último estádio da perfeição do objeto, se quiserem. É como se fosse a perfeição da perfeição. Neste caso, o conceito de ideal aparece-nos aqui quase como uma espécie de um tipo de perfeição que pode ter o caráter de necessidade e de universalidade, que não dependem do meu juízo subjetivo, avaliativo acerca do objeto. Digamos que no seguimento da explicação do conceito de perfeição, aparece-nos realmente este conceito ideal, que poderá ser pensado, mais uma vez, desta forma, como um último estado da perfeição, como uma perfeição da perfeição. Kant fala-nos em modelos que deverão servir de referência última à beleza. Mas, mais uma vez, como o juízo sobre o belo não é conceptual, esse modelo não pode referir-se à beleza propriamente dita, ou exclusivamente, mas é algo a que a beleza possa aderir. Isto é, quando algo nos fala de ideal, fala do modelo ideal, não nos está a falar do ideal propriamente da beleza em si, mas de um ideal a que a beleza possa aderir. Algo ideal que possa ser ao mesmo tempo belo. Esse ideal deverá ser um juízo especial de perfeição e, como disse, deverá ter o caráter de universalidade e de necessidade que fará dele realmente um ideal. Ora, o único modelo que Kant alega ser capaz de corresponder a essas exigências de um modelo ideal da perfeição da perfeição é o modelo da representação do ser humano. Isto porque o ser humano é o único capaz de conceber-se a si próprio como um modelo ideal, não um ser humano efetivo, não que Kant acredite que exista um ser humano ideal, longe disso, não é isso que Kant nos diz, mas que o ser humano é o único que, por poder representar-se a si próprio a lei moral que idealmente deverá orientar a sua ação, poderá ele próprio também representar esse ideal humano que é, de alguma forma, um espelho, o ser humano que corresponde perfeitamente ao ideal moral representável na lei moral que racionalmente nós podemos representar num imperativo categórico. Isto é, existe a possibilidade de representarmos um modelo perfeito, ideal, que, se quiserem, é um modelo moral superior espelhado na lei moral. Kant diz-nos que o ideal de beleza será a beleza que se associa a este valor moral superior, que adere a este valor moral superior. Por isso, quando falamos em ideal de beleza, neste sentido, Kant não nos está, mais uma vez, a falar sobre a beleza propriamente, mas está-nos a falar sobre o ideal moral ao qual a beleza pode aderir. Por isso é curioso notar que para Kant a beleza ideal não é a beleza livre. Não é a beleza livre. A beleza ideal
não é a beleza livre que seria inteiramente desprendida desses conceitos de ordem superior. Mas a beleza ideal para Kant é um tipo de beleza aderente, é um tipo de beleza dependente. Um tipo de beleza que depende efetivamente de conceitos. Neste caso, a beleza ideal será a beleza que adere ao conceito de perfeição moral. Okay? Ao contrário do que se poderá pensar, Kant tem esse ideal de beleza. Por isso, Kant subordina, de alguma forma, o valor da beleza ao valor moral. Isto não nos deve espantar, não nos deve surpreender demasiado, porque, segundo Kant, aquilo que a dimensão da realidade que tem mais valor é a dimensão moral e não é a dimensão da beleza ou a dimensão estética. Por isso, se queremos falar sobre uma beleza ideal, então teremos que falar de uma beleza que se subordine a esse ideal moral. Para Kant, aliás, nós não podemos apreciar um ser humano segundo a beleza livre, puramente, porque estaríamos a objetificar o ser humano. Estaríamos a objetificar o ser humano. O ser humano deverá ser apreciado na sua beleza, mas em intrínseca relação, digamos, com essa dignidade que lhe é inerente, através da possibilidade de representar para si próprio a lei moral, através simplesmente de ser um ser racional, dotado de racionalidade, um ser dotado de liberdade. Por fim, gostava-vos de falar sobre um tipo de beleza dependente que nos aparece na obra de Kant, na Crítica da Faculdade do Juízo, mas que Kant não inclui explicitamente no âmbito da sua problematização da beleza dependente. Refiro-me à beleza artística. Kant não inclui explicitamente a beleza artística como beleza dependente, no entanto, temos boas razões para pensar a beleza artística como um tipo de beleza dependente, na medida em que a beleza artística inclui uma importante dimensão conceptual. Uma importante dimensão conceptual que poderá ser explicada como se segue. Para Kant, a beleza artística contempla três grandes dimensões. Contempla a dimensão da forma, contempla a dimensão do conteúdo manifesto e contempla a dimensão do conteúdo inefável. Com a forma, Kant diz-nos que a beleza artística, os objetos belos, exibem uma estrutura formal, espaço-temporal, dignos de serem apreciados por si só, por essa mesma estrutura, tal como apreciamos as belezas livres como uma tulipa, por exemplo. Essa seria, se quiserem, a primeira camada de beleza da obra artística. No entanto, Kant diz-nos que a beleza artística vai muito para lá da mera beleza formal, se quiserem. A beleza artística inclui o conteúdo manifesto que Kant faz equivaler ao tema da obra. O tema geral que a obra se propõe de alguma forma a aprofundar. Por exemplo, podemos pensar no Guernica de Picasso, o tema seriam os bombardeamentos que o quadro representa, ou algo mais geral, como o sofrimento humano, como a maldade, como o caos, como a arbitrariedade, como a guerra. Esse conjunto de elementos constituiriam aquilo que é o tema da obra e que pode ser conceptualmente determinável, conceptualmente concebível. Mas, mais importante do que o conteúdo manifesto, e em estreita relação com ele, Kant fala-nos daquilo que ele designa como as ideias estéticas, que podemos pensar como um conteúdo inefável, profundo, singular, irrepresentável, que a obra de arte é capaz de exprimir. Através das ideias estéticas, eu posso entrar numa relação especial, eu posso aprofundar o tema que a obra se propõe a abordar de uma maneira especial, através de uma profusão de imagens, de uma profusão de experiências, de elementos sensoriais, que vivem da conjugação entre a forma e o tema,
e que resultam nessa profusão de experiências imaginativas e cognitivas, mas que Kant diz-nos, mas que não pode ser subsumido, não pode ser determinável segundo nenhum conceito concreto. Isto é, uma vez mais, entra aqui o caráter não conceptual, se quiserem, do juízo de gosto, neste caso o juízo de gosto artístico, neste patamar das ideias estéticas. Temos então que o juízo de gosto artístico tem duas camadas, se quiserem, não conceptuais e uma camada conceptual. As camadas não conceptuais são a primeira, a da forma estrutural, depois temos também a camada das ideias estéticas, que para Kant é o essencial da beleza artística e deriva do gênio do artista, são o resultado do gênio do artista. E temos a camada intermédia, que é o tema da obra, que essa sim depende de conceitos e depende da maneira como nós conceptualmente nos relacionamos com a obra. É essa camada intermédia que nos faz incluir a beleza artística no âmbito da beleza dependente. Devo concluir com algumas considerações sobre a beleza dependente, em contraposição ao conceito de beleza livre. Poderemos ter a tentação de pensar a beleza dependente como uma beleza secundária, uma beleza algo subalterna, em relação à beleza livre. A beleza livre poderia ser a beleza principal, a beleza que Kant mais valorizaria, e a beleza dependente apareceria, na teoria de Kant, algo secundariamente. Ora, penso que esta não é uma maneira apropriada de interpretar a importância da beleza dependente. De facto, quando nós pensamos nos três tipos de beleza dependentes que vos acabei de falar, da beleza dependente da perfeição do objeto, da beleza dependente do ideal do belo, e da beleza dependente referente à beleza artística, nós percebemos que todas elas são formas superlativas de beleza. A beleza dependente relativa à perfeição do objeto, em relação a essa, Kant diz-nos que é uma beleza que nos permite, de alguma forma, pelo exercício de conjugação entre a beleza do objeto e o seu caráter funcional, esse exercício imaginativo intelectivo de conciliação, de tentarmos encontrar uma satisfação que nos dê digamos, uma síntese dessas duas dimensões do objeto, esse exercício permite-nos vivificar as nossas capacidades intelectivas e imaginativas de um modo singular e de um modo singularmente valioso, segundo Kant. Em segundo lugar, em relação à beleza dependente referente ao ideal do belo, lembremos-nos que Kant nos diz que a dimensão mais importante da realidade ou do ser humano é a dimensão moral, não é a dimensão estética. Por isso, a beleza dependente, que diz respeito a uma beleza que adere a esse ideal moral do ser humano, será, se quiserem, a mais alta forma de beleza que podemos alcançar. Nesse sentido, é uma beleza superior à beleza livre. Por último, relembremos que, em relação à beleza artística, Kant nos diz que o valor da beleza artística também se mede pelo modo como nos permite entrar em relação ou aprofundar conceitos moralmente importantes. Lembremos que Kant considera que a poesia é a mais alta forma de arte, é a mais elevada forma de arte, justamente por nos permitir, ou melhor, a poesia é a mais alta forma de arte, e lembramos que a poesia é a arte que mais depende de conceitos. É a arte conceptualmente mais densa dentro de todas as artes. E Kant considera a mais alta forma de arte. E Kant acrescenta que a beleza artística deve estar ao serviço do nosso aprofundamento de, se quiserem, as nossas ideias morais, daquilo que nós moralmente devemos valorizar. Daí que também a beleza artística possa ser, por exemplo, na poesia, uma beleza superior. Daí que a beleza dependente não só não é uma beleza secundária em relação à beleza livre, como pode ser razoavelmente encarada como o tipo de beleza que Kant mais valoriza, se quiserem, na sua terceira crítica.
Finalizo assim o meu vídeo, espero que tenham gostado. Espero, Vítor, que tenha sido útil para as tuas aulas e agradeço-te o convite. Agradeço-te o convite. É para mim um gosto poder partilhar estas ideias contigo e com os teus alunos, com quem me está neste momento a ver este vídeo. Devo dizer que se quiserem tirar alguma dúvida comigo, para além das aulas que têm com o professor Vítor Guerreiro, terei todo o gosto em entrar em contacto convosco. O professor Vítor Guerreiro poderá dar-vos o meu contacto de e-mail. Eu também tenho uma página de Facebook, facilmente me encontrarão. Para mim é com muito prazer que partilho estas ideias, estas reflexões. Eu, neste momento, também estou a fazer o doutoramento em Filosofia da Música e, tal como o Vítor, também dou aulas de Estética, e Kant é um dos autores principais na teorização estética e na teorização da filosofia das artes. Por isso, para mim, é com um enorme prazer que vou partilhar estas ideias convosco. Por fim, espero que estejam a passar esta quarentena da melhor forma, esta situação peculiarmente difícil que a nossa sociedade está a atravessar. Espero que fiquem bem e até à próxima.